100 anos do rádio no Brasil, 100 histórias do rádio em Sorocaba. Um projeto do Laboratório de Comunicação e do curso de jornalismo da Universidade de Sorocaba. Estamos recebendo mais um personagem no nosso programa, como de praxe que esse apresentador sempre faz. Eu gostaria que o senhor se apresentasse. O seu nome completo, por favor. Lucas Pedroso. Pedroso com? Pedroso é com Z. Quantos anos? 46 anos. Desde quando no rádio? São 24 anos no rádio. 24 anos. Lucas Pedroso, aquela pergunta de praxe que a gente sempre quer conhecer e saber da história, para que sirva de referência para quem nos assiste e para outros tantos que vão nos acompanhar. Como é que tudo começou? O Lucas menino era ouvinte de rádio, a mãe era ouvinte de rádio, o pai ouvinte de rádio. Como é que você sentiu que de repente aquele aparelhinho chamava a sua atenção e você foi, inclusive, segundo as informações que a gente tem na pauta, interagia, inclusive, com o rádio desde sempre? Exato. Eu, Lucas, um apaixonado por rádio. Eu, Lucas, desde garotinho, gostei muito de rádio, até falo para as pessoas, olha, se me perguntarem músicas da minha época de infância, adolescência, eu talvez não lembre, porque eu gostava de rádio de notícia, eu gostava de pessoas falando no rádio. Mas, paralelo a isso, eu ficava muito na casa da minha avó, no bairro da Barra Funda, em Votorantim, porque estudava na escola Comendador Pereira Inácio, que é no mesmo bairro, e passava o dia na casa da minha avó, pegando o telefone e ligando nas rádios. O que hoje chamam aí dos caça-prêmios e coisas. Fiz muito isso. Então, no hall de prêmios tem de frango assado, botijão de gás, engradado de refrigerante, pizza muitas vezes. Em época de Copa do Mundo, ganhei camisa dessas de torcedores que as rádios fazem e dão de prêmio em épocas de Copa do Mundo. Então eu sempre fui alguém que ouvia muito rádio. Então era assim, um Lucas que ouvia rádio de notícia e que gostava do rádio. E passava o dia ali, literalmente, na frequência do rádio procurando. E você vai conhecendo ao longo do tempo, rádio tal fala de prêmio tal hora, no começo dessa hora, no começo desse programa. E depois voltava na frequência, ouvir as rádios mais ou menos no horário em que ia dar esses prêmios. E não foram poucas as vezes que ganhei, sim, muitos prêmios ouvindo rádio. Mas, paralelo a isso, quando eu voltava para minha casa, Parque Bela Vista, em Votorantim, eu era um apaixonado. Então, você citou. A avó gostava, o pai e mãe, não tanto como eu. Eu tinha essa questão do rádio, eu pedia para comprar um rádio, eu tentava de alguma forma juntar um dinheiro e comprar um rádio diferente. E o que era um rádio diferente? Longe de buscar um rádio moderno na época, buscar um rádio que eu conseguisse mais frequências, principalmente no AM. E aí eu ia anotando, como faço até hoje. Se pegar meu celular aqui no bloco de anotações, eu tenho todas as rádios que eu consigo sintonizar no dial do meu carro, eu tenho aqui sintonizados, rádios de fora ou não, e hoje estou falando de FM, porque infelizmente o AM há muito tempo já se perdeu essa qualidade de poder ouvir. Mas eu passava o dia procurando frequências no rádio e anotando num papel. Puxa, consegui uma rádio de Minas. Puxa, consegui a Tupi do Rio. Puxa, consegui pegar uma rádio do Rio Grande do Sul. Uma rádio, não sei que língua é essa, mas consegui ouvir uma rádio de fora, nas AMs. Então, essa é a paixão. Um Lucas que dormia literalmente ouvindo rádio. Aí, Lucas, quando você ia eventualmente buscar o prêmio na rádio, você teve a oportunidade de entrar, conhecer alguma emissora, ser recebido por algum locutor, falar, olha, eu gostaria de conhecer. Você chegou aí, como moleque, como criança, entrar em alguma emissora de rádio? Fui nas rádios para... Você lembra quais eram? Isso, fui para buscar prêmios. Fui para buscar prêmio em rádio tipo Cacique, por exemplo. Fui para buscar prêmios na Rádio Cacique. Mas eu não tinha essa coisa de querer conhecer. Eu volto a falar, eu não era um apaixonado por rádios artísticas, vamos dizer. Como criança, eu era apaixonado pelo prêmio que a rádio dava. Mas eu não tinha essa questão da rádio artística, de conhecer essas pessoas. A própria Meridional, em Votorantim, para buscar prêmios. E num determinado tempo, e aí um pouco mais já jovenzinho, meu pai
Nelson Pedroso e meu tio Joraci Muniz, começaram a apresentar um programa da Igreja Presbiteriana na rádio. Manchester, iam lá, na época que era LP ainda. Então, eu passei a experimentar ali na minha adolescência o outro lado. Eu era aquele que ficava no telefone e as pessoas ligavam, por exemplo, para concorrer uma pizza. E aí eu comecei a sentir o que era esse cenário, o quanto as pessoas ligam para a rádio para concorrer a prêmios. Então, veja que essa coisa da paixão pelo rádio, num determinado momento se encontra quando eu vou trabalhar numa produção de um programa em que meu pai e meu tio apresentavam esse programa, colocavam lá os LPs com músicas gospel, essas coisas, e eu era a pessoa que ficava na recepção. Seja para falar, olha, você que ganhou o prêmio na semana passada, venha buscar durante o programa, para entregar o que hoje eu nem chamava de voucher, né? Chamava de vale para esse prêmio, como para também anotar nesses dias desses programas as pessoas que estavam participando. Então aí foi minha primeira experiência realmente dentro de um rádio, sabendo que era acompanhar, vendo aquela coisa das cartucheiras, vendo a coisa do LP, vendo um estúdio de vidro e as pessoas dentro apresentando. Então minha primeira experiência já trabalhando no rádio, vamos dizer, foi como anotador. Você tinha quantos anos, Lucas? Na época eu devia ter uns 12, 13, 14 anos, não vou me lembrar exatamente isso, porque olha como são as coisas. Eu queria ter mais memória disso se eu já tivesse nessa época falado assim, eu vou trabalhar no rádio. Tenho certeza que eu estaria lá, isso vem bem mais à frente, eu vou trabalhar no rádio, se eu tivesse ali. Então, o rádio era por paixão. Ainda não era um rádio que eu falava assim, eu vou trabalhar num rádio dia, como isso aconteceu, de orar fervorosamente e falar, eu vou trabalhar no rádio um dia, mas até então era um apaixonado por rádio, alguém que ouvia rádio mais do que assistia TV, isso eu tenho certeza na minha adolescência, na minha infância. Futebol, estava acontecendo futebol na TV, eu estava no meu cantinho ouvindo futebol no rádio, tendo a opção de ver na TV. Então, um apaixonado por rádio, mas ainda não tinha dado aquele estalo de falar assim, como que eu faço para trabalhar no rádio? O que eu posso fazer no rádio? Posso apresentar, falar de música? Eu quero ser jornalista. Ser jornalista no rádio, nem pensar, não passava isso por minha cabeça. Por isso que eu falo, eu tenho essas lembranças, lembro de tudo isso, faz parte da minha trajetória, mas não era uma época que falava assim, comecei aqui aos 12, 13, 14 anos, minha trajetória no rádio. Longe de imaginar que lá na frente o rádio seria a minha vida. Tanto é que você, quando entra na fase do vestibular, acaba prestando vestibular na Uniso para o curso de Direito, ou seja, Exato. Você imaginava ser advogado. Exatamente, a própria Universidade de Sorocaba, onde me formei, falo. Tive o privilégio hoje, antes de gravar, de circular pelo campus, não foi aqui, eu estudei na Eugênio Salerno, no campus seminário da Universidade de Sorocaba. Há muitos anos. Tanto é que nem estava nem cogitando falar desse espaço ou construir essa bela cidade universitária. E hoje, circulando por aqui e vendo equipamentos da época, eu falei assim, eu fui alguém que utilizei muito. Se teve aluno que utilizou, eu utilizei por eles. Seja câmera, seja gravador de fita cassete, seja filmadora, eu utilizava... Máquina fotográfica. Máquina fotográfica, vamos entrar isso com certeza, quando eu vou para a Fórmula 1, muitos cliques e talvez os mais importantes da minha caminhada como pretensão, né, de fotógrafo, as imagens que eu fiz foram com câmeras da universidade, revelado pela universidade essas imagens, essas fotos. Mas vamos voltar na questão. É exatamente isso. Eu cresço numa família em que pai é advogado, em que irmão é advogado. Hoje minha irmã concluiu o curso de Direito. Minha esposa também fez o curso de Direito, ou seja, cercado por advogados. E aí o que é na vida? Eu vivia, meu pai, em um escritório de contabilidade, escritório de advocacia, imobiliária, todos juntos, e você olha para aquilo e fala assim, o que eu vou fazer da vida? Vou fazer direito. É direito que eu vou fazer. Afinal de contas, já no primeiro dia de aula, eu tenho escritório para fazer estágio. Eu não vou precisar comprar livro, eu olhava aquela montoeira de livro todo ano, atualizando os livros de direito. Então eu já tenho aqui. E já no primeiro dia da faculdade, eu já vou colocar uma mesinha aqui, com as minhas características, porque eu já tenho um escritório de advocacia à minha disposição. Aí eu faço inscrição para o curso de Direito, segunda opção, administração. Eu passo para Direito, meu pai me dá um cheque em branco, vai lá para fazer a inscrição no vestibular. A matrícula. A matrícula. Lá no Colégio Dom Aguirre, fui para lá, chego lá, está aqui seu nome na lista, vai fazer... Aí, olha como são as coisas. Eu falo assim, é que Deus caminha para isso. Até então, não tinha aquela coisa de... Por que eu não fiz vestibular para jornalismo? Já tinha jornalismo. E aí eu acabo entrando na segunda turma da Uniso. O estalo aconteceu na hora de preencher o cheque.
Foi ali que a luz brilhou e falou assim, Lucas, não é isso para a sua vida. Não é disso que você gosta. Não é isso que você quer para a sua vida. E aí eu pergunto assim, eu quero fazer, como se fosse fácil, né? Que simples. Eu quero fazer inscrição no curso de jornalismo. Mas aqui existe uma regra, você fez vestibular para Direito. Passou em Direito, com segunda opção para administração de empresas. Aí eu falo assim, mas como eu faço para jornalismo? Eu não queria perder um ano. O próximo vestibular você só faz... ano que vem. Não, tem que esperar, lista de espera, tem que entrar, mas olha, como era um curso muito recente, é difícil. E aí entra outra coisa que eu não sei o que aconteceu. Era um curso tão concorrido à época, é um curso muito concorrido, e a lista de espera, muita gente não entrava. Porque quem fazia e prestava esse vestibular ia entrar. Estava recém-chegado na cidade, era só o segundo vestibular para jornalismo. E aí eu falo, eu vou para casa, mas aí você vai perder. Eu falo, perder por perder, não faz mal. Não é isso que eu quero para a minha vida, não é direito, não é administração. Fui e aí toco o telefone. Vou saber quanto tempo depois, mas ainda num prazo de inscrição, Lucas vem aqui, tinha uma vaga para jornalismo no período da manhã, que eu gosto de dormir cedo, então foi importante fazer de manhã o curso de jornalismo. Vou lá, faço e volto para casa. Isso antes, né? Quando eu chego em casa... Quando você chegou em casa... quando eu chego pro meu pai, falo, toma o cheque de volta. Por quê? Foi de graça? Falei, não, eu não fiz. Eu vou esperar... E acredito, torço para que me chamem para fazer o curso de jornalismo. Não houve uma frustração da família, do seu pai ou não? Não. Não falou nada? Não houve frustração, porque eu falo. Uma coisa que eu sempre tive em casa foi incentivo para o que quisesse fazer. Então, eu tenho da parte do meu pai, meu pai já falecido, mas da parte da minha mãe, todo o apoio do mundo que se quer fazer na vida. Isso para todos os filhos, somos em 4. O que vocês querem fazer da vida, vocês vão fazer. Então, não tive qualquer tipo de pressão, não tive qualquer tipo de frustração. Talvez uma frustração assim, e se você perder um ano? Foi essa. Mas eu tinha tanta convicção e consegui passar para eles essa convicção de que, calma, eu vou conseguir entrar ainda nesse ano em jornalismo. Anos. Isso, terminando. Saí do terceiro colegial e foi fato sequente. Eu saio na época, né? Ensino médio. Eu termino o terceiro colegial e automaticamente, já no primeiro vestibular, eu vou para fazer o vestibular para já seguir a sequência. Terminei o estudo, já vou começar o nível superior. Então, sempre tive esse apoio. Só que hoje, eu já fiz isso, essa avaliação algumas vezes, e eu percebo que muito de eu estar no rádio, de estar nessa coisa da comunicação, veio do meu pai. Meu pai, seja fazendo o rádio da própria igreja, mas meu pai foi sempre alguém ligado muito à informação. Se o meu pai hoje fosse vivo, eu tenho certeza que ele assinaria todos os streamings da casa que fossem ligados à informação, à comunicação, a qualquer tipo de transmissão. Por quê? Eu cresci numa casa em que na sala, na estante da sala, tinha a Barça, a coleção da Barça. Quem não sabe, nos dias de hoje, joga no Google. É Barça que chama? É Barça que chama. Tinha a Conhecer. A Conhecer tinha os livros vermelhos, que eram mais gerais, e tinha os livros verdes para uma área mais humana, de saúde. Então, meu pai sempre foi alguém ligado muito à informação. Então, isso de gostar de informação, eu vejo, e não dava valor à época. Muitos dos livros que estavam lá, eu nunca folhei. Mas meu pai gostava disso. E aí começa a vir a tecnologia. A primeira coisa que meu pai faz é comprar um computador. Aí começa a vir a tecnologia. A primeira coisa que meu pai faz é comprar um CD que substitui. A Barça deixa de ser livro e ela vira CD. Meu pai passa a comprar e aí abre um universo que eu falo assim, cara, aqui tem foto, aqui tem isso, aqui tem aquele outro. Muito ainda da época, longe do seu 3D, as características de hoje, mas você já conseguia ver o mapa colorido, você já conseguia pôr a distância. Puxa, eu estou em Votorantim, não era no formato de GPS, mas era no formato de você conseguir visualizar tudo isso. Então eu vejo que muito dessa coisa da informação eu sempre tive em casa. Sempre tive isso com meu pai em casa. Meu pai é um daqueles que lançou a TechPix. Um dia, determinado dia, meu pai aparece com a TechPix em casa. É câmera, filmadora, gravador, liquidificador, tem tudo nela. Então, meu pai sempre gostou dessa coisa de tecnologia. Tinha novidade, tinha tecnologia. Meu pai fazia consórcio e para pegar videocassete da Sharp. Meu pai fazia consórcio e em casa tinha câmera filmadora da Sharp. Então, isso tudo antes de eu vir para a faculdade. Aí eu começo a voltar no tempo e falar assim, tenho certeza que essa influência tecnológica, na medida da proporção, e meu pai, do que era de tecnologia da época disponível, meu pai sempre tinha em casa o que era o principal da época, tenho certeza que isso influenciou
o querer, não só ir para o rádio, o querer ir para a informação, o querer fazer um curso de comunicação social com habilitação em jornalismo. E aí você entrou na faculdade e começou a ver as disciplinas ditas teóricas e as disciplinas práticas. O laboratório tinha acabado de ser inaugurado, né, que aconteceu em 15 de agosto de 1997, ou seja, há 25 anos. E aí, quando você viu tudo aquilo, ela falou assim, viu, está à minha disposição, tem professores aqui com capacidade, é isso mesmo? Isso, eu agradeço uma coisa. O rádio ser taxado por muitos de patinho feio é a melhor coisa que existe para quem trabalha no rádio. Você não tem concorrência. Então eu vou para uma faculdade lá, estamos na chamada dita redação do campo seminário, e aí vamos definir o que cada um vai fazer no semestre. Quem quer revista, um grupo ia lá. Quem quer jornal, um grupo que não era pequeno ia, porque na minha turma também já tinha muita gente que trabalhava no jornalismo, Diário de Sorocaba, Jornal Cruzeiro do Sul, já trabalhava... Precisava chamado registro, o MTB. Isso, precisava do registro. Então já eram profissionais, e aí eu passei a estudar, isso é legal abrir um parênteses, eu passei a estudar com pessoas que eu li o nome ali. Eu li o Jornal Cruzeiro do Sul, Diário de Sorocaba, tinha o nome da pessoa, se falava... Isso aconteceu para o rádio. Pessoas que já dirigiam jornalismo, por exemplo, da Jovem Pan, eu falo assim, olha, hoje eu vejo circulando, não na minha turma, mas circulando por aqui, essas pessoas. É aluno tanto quanto eu. Aluno tanto quanto eu. E aí, vamos lá, vamos separar o mês, o semestre. Quem quer a revista, quem quer o jornal, quem quer a TV, esvaziava, porque todo mundo ia para a TV. Quem quer o rádio? Fico eu com o rádio. Como menos pessoas ficavam no rádio, não sei se isso é até hoje, mas na época, olha, eu vou dirigir, eu vou apresentar e eu também faço reportagem. Então, a faculdade, num belíssimo estúdio, me deu todas as ferramentas, a Uniso me deu todas as ferramentas para poder experimentar tudo que o rádio tinha. Então, eu fiz no rádio na universidade, que era o melhor estúdio do que as rádios da cidade, tudo que eu podia ter feito. Então, quando vai surgir lá, à época, a oportunidade de fazer rádio secular, a rádio no dia a dia, não tinha nada diferente. Pelo contrário, eu chego lá e falo assim, caramba, o estúdio de lá é melhor, vamos fazer no de lá, que é melhor? Mas eu falo assim, então eu já tinha esse conhecimento do que é o rádio, pela paixão. E volto a falar, por nem tantos alunos escolherem o rádio, eu acabava ficando. E aí eu vou buscar algumas coisas. Eu lembro que na disciplina tinha assim, e cada um tem seu tempo, cada um tem sua disponibilidade financeira, o que eu vou falar aqui, não tem certo e tem errado, tem o que eu faria, o que eu fiz. Vamos fazer, olha, na sexta-feira temos que entregar um programa de rádio e temos que fazer uma entrevista. Tá, você pode entrevistar qualquer pessoa. Eu escolhi na época, por exemplo, entrevistar o Rivelino. Fiz um contato por telefone, liguei, Rivelino, eu sou estudante da faculdade, vai ter uma matéria, posso ir? Fui lá na casa dele em São Paulo, na criação dos curió que ele tinha, fiquei lá uma horinha com o Rivelino, entrevisto o Rivelino. Mas você já tinha contato do Rivelino? Como é que você achou o Rivelino? Eu ia procurando. Imagina, não é que nem hoje, que você vai, deixa eu mandar um direct de Instagram, vai que ele responde. Não, procurando o telefone, ligando para repórteres e na cara de pau. Isso que eu falo, as pessoas não sabem quantas portas se abrem quando você tenta abrir a porta. Se eu ficasse em casa e falasse assim, Rivelino é alguém distante e impossível de entrevistar, eu nunca vou entrevistar ele. Vou tentar. Sabe aquela coisa que é clichê, mas o não eu já tenho? O não eu já tinha. Deixa eu tentar. E fui. Aí vai eu, meu irmão, o Júnior, nós vamos para São Paulo, entrevisto o Rivelino, aí já aproveito e faz foto e tudo mais, e trago a matéria. Tenho certeza que ela vale tanto quanto, de repente, para todos, como entrevistasse uma pessoa que está aqui. Mas eu já queria essa experiência, já era isso, falei, queria essa experiência e eu tive essa condição de poder pegar um carro, ir para São Paulo, separar um dia, gastar o combustível, ir para lá, fazer a entrevista e trazer. Então, não estou entrando no mérito se é mais importante ou menos importante. Eu já queria essas coisas, eu já buscava, porque eu já dava esse valor. Não é só uma matéria de fechamento de semestre do rádio. Eu quero fazer a melhor entrevista da minha vida. Sou estudante, eu não sei se vai dar, mas como estudante eu já quero fazer o melhor que eu posso. E podia não ser o Rivelino, era só ele falar não. Mas ele falou sim. Eu fui até lá, entrevistei ele e trouxe para o rádio na Uniso. Ah, mas só meia dúzia de pessoas vão ouvir? Eu não fiz para meia dúzia ouvir, eu não fiz para uma ouvir, eu não fiz para 100. Eu fiz porque eu acho que tinha que ter feito isso. Fui lá, fiz a entrevista e trouxe. E isso tantas outras vezes fazendo desse jeito. Mas não contente só em fazer as atividades acadêmicas, você uma vez sobe a Avenida General Carneiro e bate na porta da Nova FM,
que tinha o Jornal da Nova no final da tarde. Por que surgiu essa ideia de, deixa eu ir nessa emissora aqui, por que não foi na emissora X, Y, Z, bateu na Nova para começar? Foi na Nova porque ela tinha jornalismo, no final da tarde, então era algo que eu conseguia conciliar, trabalhar como office boy no escritório do meu pai e ter tempo para ir visitar uma emissora. Só que aí, eu vou voltar num outro parênteses, eu não esqueci da sua pergunta quando você fala assim, você foi lá buscar o prêmio como garotinho, você não tinha vontade de conhecer o locutor, a locutora, os apresentadores? Você viu, eu lembro pouco dessa época. Eu lembro pouco do Lucas indo buscar prêmios e querendo conhecer alguém. Porque eu não tinha essa vontade com o artístico. Mas quando eu vou na Nova, eu já tinha ido muito para São Paulo. Para visitar a Rádio Bandeirantes, para visitar a Rádio Jovem Pan, para visitar a Rádio Record. Então, mais uma vez, entra aquela questão. Eu tinha o tempo e conseguia a verba para ir a São Paulo, pegar o cometa, ir para São Paulo, bater na porta e falar assim... Posso ficar aqui do lado, na Jovem Pan, por exemplo, acompanhando o programa de esporte da hora do almoço da Jovem Pan? Aí via lá Flávio Prado, Vanderlei Nogueira, o próprio Nilson César, que fui algumas vezes com ele para São Paulo para acompanhar a Rádio Jovem Pan, a Rádio Bandeirantes AM, indo lá, acompanhando a Rádio Bandeirantes AM. Então eu falo assim, aí eu vou lembrar de nomes. Aí eu vou lembrar de personagens, porque aí eu queria conhecer essas pessoas. E quando eu vou na Nova FM, é mais uma dessas rádios. Nas de Sorocaba, a Jovem Pan, por exemplo, tinha programa de manhã. Eu até fui, mas foi algo mais distante. Entendeu? É algo mais distante. O Lucas fica num canto, estão ali as pessoas apresentando, o próprio Ercolim já tinha, uma época que eu fui já estava, o Urbano, que era o diretor de jornalismo, as pessoas estavam ali, mas foi assim, Lucas, legal, volte outras vezes, mais distante. A Nova acontece algo diferente. Eu vou na Nova FM, no primeiro dia, isso que eu falo quando as pessoas vão visitar, os alunos da Uniso já foram algumas vezes, até na Nova Band FM, eu falo assim, eu nunca falo para as pessoas volte outras vezes, porque pode ser que alguém volte. Então, eu vou na Nova FM num primeiro dia, jornal de fim de tarde, das 18 horas, e o Mânlio, uma hora fala assim para mim, Lucas, quiser, volte aí. O que eu fiz? Eu voltei no outro dia. No outro dia eu estava na Nova FM. Aí eu estou na Nova FM, no segundo dia chegam para mim e falam assim, Lucas, você já fez boletins de trânsito? Eu nunca tinha feito. Mas lembra do... que ano da faculdade? No segundo ano da faculdade. Segundo ano da faculdade. Eu estou no segundo ano e falo assim para mim, Lucas, você já fez trânsito? Eu nunca tinha feito, eu nunca tinha trabalhado. E sou sincero, eu tinha treinado outras coisas da faculdade. Não tinha boletim de trânsito na faculdade, eu tinha treinado política, economia, esporte, apresentar, ser repórter. Isso eu tinha, ser diretor de jornalismo no rádio da faculdade, isso eu tinha treinado. E não com tanta ênfase, porque isso vai ao longo do curso, essa disciplina do rádio vai entrando. Mas eu já fazia isso. Mas lembra do garotinho que ouvia muito Rádio AM de São Paulo? Então eu sabia o que era trânsito. A primeira coisa que eu fiz, falei assim, já fiz, não tinha feito. Já pedi perdão por essa mentira, mas eu falei assim, já fiz. Eu falei, olha, em São Paulo eu vejo que eles falam Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, Radial Leste, não sei o que lá, Avenida Paulista, é só eu trocar pelos nomes de Sorocaba. Eles me dão uma chave, já dirigi o carro automático? Falei, claro que já. Segunda mentira do dia, que também já pedi perdão por ela. Acabaram de tirar a habilitação também. Isso, recém-tirado. Nunca tinha dirigido um carro automático. O carro está aqui, no quarteirão atrás na rádio, porque ali a General Carneiro podia estacionar. Vamos embora, tranquilo, vou lá. Peguei a chave do carro, olho lá para um Opala automático, olho para a chave e falo, eu sou louco. Primeiro que se eu tirar daqui, fazer a baliza, eu não volto. E segundo que eu não vou conseguir tirar daqui. E minha atenção hoje não tem que ser pilotar um carro automático. Minha atenção tem que fazer o trânsito que eu nunca fiz. E eu falei que faria. Aí eu desço, uma época ainda de orelhão, essas coisas também. Eu vou fazer de orelhão da Praça 9 de Julho. Desci. Vão mensurar a distância de alguns quilômetros de onde era a 9 FM em cima do Bradesco até a Praça 9 de Julho. Pego o orelhão e faço o trânsito. Faço esse trânsito no segundo dia. Volto para a rádio, Lucas, tranquilo, parabéns, tem que melhorar uma coisa aqui, outra ali, estava muito ansioso, não tenha dúvida que eu estava ansioso, mas eu fiz. E o carro estacionado no mesmo lugar, terceira mentira do dia, que eu também já pedi perdão por ela. Nesse dia, olha só, eu tenho
Para uns é tristeza, para outros é felicidade. O repórter que estava à época teve um problema de saúde na família, precisou mudar de município para um tratamento. E falam assim, Lucas, você quer a partir de amanhã vir fazer as reportagens aqui no Jornal da Nova FM? E eu fico. Então, minha história no rádio, ela tem 3 dias. O primeiro que eu visito e falam volte. Eu, felizmente, voltei. No segundo que eu volto, as pessoas falam, você faz trânsito, eu faço e fiz. E no segundo dia que eu voltei, falaram, você quer virar repórter aqui da 9FM, porque o repórter teve um problema? E aí eu começo essa trajetória no rádio, fazendo rádio, e aí no rádio se faz de tudo, né? Aí Fernando Negrão, apresentando na 9FM, segue uma parceria que vai passar por outras rádios, e as histórias da 9FM, que eu não sei se eu posso contar aqui, mas segue essa parceria ao lado do Fernando Negrão, que passa a ser professor da Uniso, passa a ser chefe e companheiro de trabalho na 9FM. Mas na Nova tem os bastidores, né? Que a gente sempre conta aqui um pouco desses bastidores. Uma delas que o diretor do jornalismo lá, que era esse que vos fala, não acreditou quando você disse assim, quer entrevistar Rubinho Barrichello, que era um piloto que estava no auge da Fórmula 1, né? E você, o reles estagiário, principiante, diz, quer entrevistar? Eu falei, quero. Ele falou, então tá bom, já vou colocar o Rubinho na linha. Exatamente, e aí que vai. E lembrando que a corrida não era no Brasil. Não, e olha a importância de todas essas outras visitas que eu fiz anteriormente fora. Porque eu chego numa nova, ainda aluno, já tendo uma agenda do assessor do Rubinho. Então isso foi construído ainda, isso que eu falo, a importância de você dar valor, de querer coisas grandes, mesmo quando você está... Eu ainda era aluno da faculdade, eu ainda era aluno de jornalismo, mas já frequentando as corridas, Interlagos, e eu tenho aí ligo. Aí eu chego para o Fernando e falo assim, Fernando, lembra que você queria falar com o Rubinho? O Rubinho está na linha. E depois é mais ou menos assim no linguajar de hoje. Se vira... porque a ligação é internacional. Imagina o preço de ligações internacionais. Estou falando isso há 24 anos. Você, uma ligação internacional, o preço que tem isso. E aí o Fernando vira e fala assim, Lucas, o que eu falo com ele? Entrevista, é um piloto, fala de Fórmula 1, fala de tudo, fala da expectativa para a corrida. Ou seja, essa construção da agenda, a importância de se ter uma agenda. E aí foi essa questão e a diferença. Isso eu falo, a satisfação, você fala assim, caramba, Rubinho está na linha e eu que fiz isso. Hoje ainda é difícil? Para aquela época, era algo impensável o que aconteceu. É verdade que teve um dia que o apresentador sumiu do jornal, não é? Sumiu e não é. Mas vamos ter que descrever. A cena é a seguinte. Fernando Negrão apresentando, Lucas Pedroso produzindo. Só que não é como você vê hoje, um estúdio de vidro, essas coisas. Até tinha um vidro. Mas, para o técnico... ao lado do diretor de jornalismo, ter contato com o apresentador, fizeram, e muito mal feito, um buraco na parede. Fizeram uma janelinha que de verdade nem uma pizza passaria, tem que ser uma pizza média, porque uma grande não passaria. Quebraram esse buraco na parede e fizeram ali, um quadradinho. Então, estávamos na redação, e acredito que o operador na época era Luizinho, que estava de operador na época. Luizinho Rosa estava operando na época, e eu olho para o buraco e falo assim, cadê Fernando Negrão? Aí eu saio correndo desse local, atravesso um corredor, passo pela recepção, porque entre a sala onde era o estúdio e a sala da técnica, criaram uma recepção no meio. Então ficava cruzando os olhares ali. Eu chego no estúdio, cadeira quebrada e Fernando Negrão Duarte empacotado no chão. Aí você faz o quê? Ajuda? Não, você ri. Primeiro você ri e depois fala assim, vamos ajudar o Fernando a voltar. Mas não é só voltar, tá todo mundo rindo, ou seja, chama um comercial, faz qualquer coisa para tentar voltar a vida à normalidade. Mas a verdade é que para quem estava lá e olhava só por esse buraquinho, a verdade é assim, Fernando foi onde? Fernando saiu, mas nós estamos no meio do jornal, tem mais uma matéria. Fernando foi no banheiro, Fernando passou mal. Não, quando chego no estúdio, encontro o Fernando Negrão Duarte no chão depois que a cadeira quebrou. Ô Lucas, e como é que também é a paixão da Fórmula 1? Inclusive, outro desafio. Você queria cobrir Fórmula 1 como estudante e disseram para você, para fazer a sua credencial, você tem que cobrir Fórmula 1. Aí você falou assim, não estou entendendo essa matemática. Se para cobrir Fórmula 1 e ter credencial tem que cobrir Fórmula 1, mas se eu não cobrir Fórmula 1, como é que eu vou ter credencial? Essa coisa louca. E aí vai uma outra paixão que eu tenho, que é colecionar credenciais.
Até comecei a fazer uma série lá no meu Instagram sobre as credenciais. E a primeira chega hoje já? Quantas? A última vez que eu contei, passavam fácil de 500. Fácil de 500 credenciais. Só que eu guardo todas. Eu tenho da Fórmula 1, eu tenho da Olimpíadas, eu tenho da Copa do Mundo, mas eu tenho também de qualquer outro evento. E eu nem cito esse outro evento, porque as pessoas podem falar assim, esse evento é menor. Não, é tão importante quanto. Todas elas têm essa mesma importância. E aí, eu tenho uma credencial de 94, foi a primeira, o piloto Djalma Fogaça, que me dá essa credencial para acompanhar. Estou falando 94, estou falando alguns anos antes de começar na Nova, alguns anos antes de ser jornalista, aluno de jornalismo, eu já frequentava e já queria frequentar esse mundo da velocidade. E acreditem, demorou piscar a chavinha de que, Lucas, vira jornalista, campeão. É disso que se gosta. Demorou isso acontecer. Só que eu pego essa credencial, e essa credencial foi lá que eu encontrei Galvão Bueno, Reginaldo Leme, e pegava o contato dessas pessoas. E aí, eu vou para a Fórmula 1, pergunto, ligo, e eu tinha o contato do Reginaldo Leme. Mais uma vez, a importância da agenda. Eu tinha uma agenda, falei, aqui tem um telefone, vou ligar para o Reginaldo Leme e perguntar. E ele me passou numa corrida de Stock Car. Isso todo mundo com celular na época. Puxa, Fernando, talvez... Ninguém com celular na época. Ninguém. Talvez eu fui ver numa Olimpíadas entrando lá o Ben Johnson lá com Magic Johnson com o celular daqueles que tem aquela antena global, que foi ali que deu start e falou, o mundo vai mudar. Eu não vou precisar ficar em casa esperando uma ligação. Onde eu estiver, o telefone vai estar comigo. Mas na época não, telefone fixo. Falei, brincou que Reginaldo Leme me passou um telefone dele. Mas o Rubinho não passou? E nós falamos com ele. Eu ligo, atende... Residência do senhor Reginaldo Leme. Eu falei, caramba, é a casa do Reginaldo Leme. Não é que ele me deu o telefone dele mesmo? Falo com ele. Reginaldo, é Lucas, de Sorocaba. Acompanho, peguei o telefone seu, ele foi entender, falei, peguei um telefone com você na Stock Car. Tinha feito uma foto ao lado dele. Ainda não era no formato selfie, você pedia para alguém fazer uma foto com uma câmera fotográfica. Peguei o telefone, gostaria que você me passasse com quem eu falo para ter uma credencial da Fórmula 1? Lucas, liga nesse número e fala com a Margarete. Liguei para essa Margarete e a Margarete me fala assim, Lucas, não é fácil ter uma credencial de Fórmula 1. Você já cobriu Fórmula 1? Falei, não. Então, para você ter credencial para o GP Brasil, você tem que cobrir Fórmula 1. Falei, sim, mas como? Isso por telefone. Falei, mas como que funciona isso, Margarete? Não, você tem que cobrir Fórmula 1. Falei, mas para cobrir Fórmula 1 não precisa de credencial? Ela falou, precisa. Aí ela deixou comigo, meu mestre dos magos, sabe? Ela deixou no ar e falou assim, resolva essa equação. Eu só tenho que te dizer que para cobrir Fórmula 1 tem que ter credencial de Fórmula 1. E para ter credencial de Fórmula 1, você tem que ter credencial de Fórmula 1. Uma coisa meio louca. Eu falei, tá, isso eu estou falando de 97. 97, eu vou no sábado para o GP Brasil de Fórmula 1 sem nada. Peguei o Cometa, cara e coragem, vou para São Paulo para cobrir Fórmula 1. Com equipamento ou não? Gravador e máquina fotográfica? Isso, fotográfica. máquina fotográfica. Eu vou para São Paulo, chego em Interlagos, aquele monte de segurança, já pedindo credenciais, eu falo, não tenho o que fazer, mas vou ficar aqui. Passei o sábado todo, radinho, ouvindo treino, essas coisas, fazendo anotação. Passo o sábado lá, o dia todo, do lado de fora de Interlagos. Fiz algumas fotos de torcedores que também vão lá, mas esses nem tentam entrar. Só vão fantasiados, vão de macacão e coisa e tal. Estou falando do ano de 97. E aí, acaba o sábado, eu volto. Aí começa um dilema. Eu entro no trem, na estação Jurubatuba, para ir até Presidente Altino, na região de Osasco, para trocar de trem e ir para a estação da Barra Funda. Eu entro na estação da Barra Funda, Fernando, e fico com o seguinte dilema. Eu só tenho dinheiro para voltar com o Cometa. Não tinha hotel, não tinha nada. E a regra é o quê? Eu já vou conseguir entrar no sábado, fazer alguma coisa, ou falar com a Margarete pessoalmente e não conseguir. E nesse dilema eu falo assim, se eu voltar, morava em Votorantim, se eu voltar, eu vou assistir a corrida de casa. Não tenho dinheiro para hotel e só tenho dinheiro para pagar a passagem do Cometa para voltar. Não tenho para pagar mais uma do Cometa para vir, mais treino domingo, mais Cometa para voltar. Eu ligo de orelhão para minha casa e falo, vou ficar aqui em São Paulo. Você vai ficar onde, Lucas? Vou ficar na rodoviária. Mas na rodoviária, rodoviária é o lugar mais seguro do mundo. Tem banheiro, tem TV, tem segurança e você dorme. Eu fui para a rodoviária, paguei a fichinha lá do banheiro, nem sei se hoje ainda paga, paguei a fichinha, lavei o rosto, usei o banheiro e fiquei ali,
assisti o Jornal Nacional falando do treino da Fórmula 1, e ali eu fiquei, dormi sentado na rodoviária. E tantas outras pessoas fazem isso esperando um ônibus, ou porque o ônibus atrasou. Eu durmo na rodoviária, no outro dia cedo acordo, não tinha nem pensado em levar uma troca de roupa, porque para mim eu fico só no sábado. Minha ideia era ir no sábado e voltar no sábado. A mesma roupa que eu dormi eu fiquei, lavei o rosto, saio de manhãzinha e vou para Interlagos. Falei, eu preciso entrar em Interlagos. Só que aí, Fernando, eu vou precisar abrir um grande parênteses. Numa ida, num dia muito próximo a isso, eu vou para São Paulo, ao lado de Nilson César, sentado no ônibus do Cometa. Já conhecia o Nilson César? Já conhecia o Nilson César. Já tinha ido outras vezes com ele por essa sede, aí sim, de querer conhecer pessoas, programas esportivos para São Paulo. Só que olha como é guardar as coisas não acontecem acá. Pode acontecer para os outros. Para mim não é. Deus abençoando. Eu estou sentado ao lado de Nilson César, ele conversa com Pedro Bassan. Bassan na Globo, tinha trabalhado com ele. E aí, Bassanzinho, ele já tendo celular, essas coisas. E aí, Bassanzinho, como que você tá? Tô assim, assado. Bassanzinho, passando em Sorocaba, passa em casa, vamos tomar um vinho junto. Só que, não ficou na minha cabeça. Guarde isso que um dia você vai usar. Aconteceu, eu estava do lado. Eu chego, uma blazer da Globo com o Bassan fazendo uma reportagem em frente ao Portão 7. Ele termina a reportagem, eu chego, Bassan, para todas essas mentiras eu já pedi perdão. Bassan, bem, sou de Sorocaba, oi, tudo bem? Sou Sorocaba, aluno de jornalismo. Nilson César mandou um abraço para você, disse que quando você passar em Sorocaba, você tomar um vinho com ele. Ele fala, esse cara conhece Nilson César? Eu tive uma conversa recentemente com o Nilson César e ele me convidou para tomar um vinho. Então, isso vai abrindo portas. O cara que era distante, aluno, já virou meu amigo. É amigo do meu amigo, inclusive trouxe uma mensagem oficial. Passa em Sorocaba tomar um vinho comigo. E isso tinha acontecido. Bassan, me coloca lá dentro. Lucas, isso é impossível, não tem como, me coloca lá dentro. Só sei que eu me vi entrando na blazer da Globo, passando o portão 7, a hora que passa o portão 7, já começa a dar uma coisa assim, caramba, onde eu tô? Que mundo é esse? Eu desço da viatura e fico no paraíso. Aí eu tô num lugar, só que assim... Você ficou na cola dele ou ele mandou você sumir de perto dele? Não, nem sei quem é. A verdade é essa, eu nunca mais quero saber quem é, de ambas as partes, ou seja, para não dar problema para ninguém. É que já prescreveu o crime, então eu posso contar. Então, eu entro, passei o portão 7. Só que quando você passa o portão 7, já está na parte de estacionamentos, as pessoas já circulam, os pilotos também entram pelo portão 7. Só que aí tem um outro portão com credencial para você ter acesso aos boxes. Mas quem estava preocupado com isso, no momento em que o piloto já começa a passar, eu começo a tirar foto, eu falei assim, e não é que nem hoje que você guarda no celular, eu falo assim, filme do céu, não me deixe na mão. Porque se eu contar que eu estou fazendo a foto aqui dentro, e na hora de revelar der algum problema, ninguém vai acreditar. Se não tiver a foto, é só uma história de um cara contando uma história. E aí eu já começo a fazer essas fotos, sabe quando você já fica satisfeito? Você fala assim, já posso ir embora. Já ganhei meu dia. Não tinha redes sociais. Se tivesse redes sociais, já posso postar que eu estou na Fórmula 1. Não paguei nem ingresso para estar aqui. Só que aí eu faço essas fotos. Numa dessa, pilotos já começam a parar, pilotos brasileiros da época, o próprio Rubinho já começam a parar e dá entrevista ali fora. Eu já estico o gravador da Uniso e tenho essa foto. Eu tenho essa foto esticando o gravador e gravando o Rubens Barrichello. E as pessoas falam... Aí é a segunda paz. Já tem até para usar no rádio uma entrevista exclusiva. Só que você pensa assim, uma entrevista antes da corrida, que problema tem? Não importa, eu vou separar um trecho, mas tem que entrar que eu conversei com o piloto. E aí, o tempo vai passando, corrida ali por volta de 1, 2 da tarde, começa a ouvir um apito, que eu não sei o que é o apito. Começa a vir um apito, pessoas olhando o credencial e um cara no megafone. Favor de se dirigirem para os lounges das equipes, dos patrocinadores... E eu sem credencial. Só que para entrar em qualquer um desses outros lugares, eu passei o portão 7. Só para entrar em qualquer um outro desses lugares, eu preciso de credencial. Seja não de jornalista, de convidado, de VIP, eu preciso de uma credencial. Eu não tinha. Eu saio dali, isso começa por volta de umas 11, 11h30. Eu saio dali e vou para o estacionamento de Interlagos. Lá na reta oposta, no meio da moita. E ali eu sento, vamos arredondar, ali eu sento ao meio-dia. Eu sento ali ao meio-dia. E daqui a pouco começa a ter aquelas coisas de warm-up de Fórmula 1, começam a passar os carros e eu fazer foto. Falei, o que é isso? E eu sou apaixonado, e apaixonado mesmo por Fórmula 1.
Tô vendo de perto um carro passar, que barulho é esse? E gravador de gravar barulho. Você quer tirar foto? Não, eu quero gravar o barulho. E gravava o barulho e tudo mais, e gravava o barulho na sequência. Ferrari. Gravava o barulho na sequência. McLaren. Gravava barulho na sequência. Williams. Para saber ir em casa com calma, poder ouvir o barulho, a diferença do barulho de cada uma. Do ronco dos motores. O que eu estou chamando de barulho é ronco de motor. O ronco dos motores de cada uma. Aí, começo a ouvir esses roncos dos motores e fico ali. Fernando, a corrida acontece, eu tiro foto e filmo a corrida, as disputas, numa moita, no estacionamento da reta oposta. De frente eu olhava a arquibancada e falei assim, não, ninguém pode me denunciar. Se da arquibancada alguém ver, começar a gritar que tem gente aqui, alguém vai me encontrar. Eu estava no meio do mato, literalmente. Eu fiquei ali sentadinho no mesmo lugar, sem água, sem comida, sem nada. Do meio-dia às 7 da noite. Às 7 da noite, já escuro. Por que às 7 da noite? Porque eu dou uma saidinha e vou olhar ainda montadas as catacras de credencial. Monto as catacras de credencial e falo, uma hora vão ter que desmontar isso. E agora eu não vou embora também, agora eu fico aqui. E o bom de sala de imprensa é que ela é internacional. O que é 7 da noite para nós, é 7 da manhã para o outro, mas também é outro horário para o outro. Ou seja, o mundo estava ali. Começam a desmontar as credenciais. Eu falo, agora não preciso mais mostrar uma credencial para entrar. 7h30, 8 da noite, lembra que eu fui para a moita ao meio-dia, eu entro na sala de imprensa e tenho contato com a visão mais linda que eu já vi até hoje na vida profissional. E Copa do Mundo e Olimpíadas, nada é tão bonito quando você vê uma sala de imprensa de Fórmula 1. O mundo inteiro, todas as línguas, alguém com fome, garotinho que gosta de comer, eu falo assim, aqui é o paraíso da comida ainda. Ali, para quem gosta de comida italiana, ali para quem gosta de lanche, ali máquina de sorvete, ali freezer com refrigerante, tudo à vontade. Eu falo, quer saber uma coisa? Eu vou primeiro comer, depois eu penso o que eu faço da vida. Eu vou, como à vontade e pergunto para uma pessoa, acho que foi da Folha de São Paulo, quem que é Margarete? Margarete é ali. Piso um pouco mais alto, uma mesa, estava essa Margarete. Margarete, tudo bem? Lucas, conversei com você recentemente do credenciamento. Você me disse isso, que precisava. Só estou te informando que eu fiz a cobertura da Fórmula 1 nesse ano e o ano que vem vou pedir o credenciamento para você. Ela falou assim, tudo bem, ela ficou meio... Nem pediu credencial, também nem pediu para tirar. Tira ele daqui que está... Não, foi uma conversa limpa, leve, até dando risada. Ela falou, tudo bem, me procure o ano que vem. E aí, saio de lá, vou com todo esse material, fotos, vídeos, roncos de motores... Peço em 98, utilizando as fotos de 97, as entrevistas de 97, e tenho, a partir de então, de 98, a credencial da Fórmula 1. Ou seja, pediram a mim que eu fizesse uma cobertura de Fórmula 1 mesmo sem ter credencial, eu fui lá e fiz essa cobertura de Fórmula 1 mesmo sem ter credencial, e a partir de 98 eu passo a ter a credencial da Fórmula 1. E aí, Lucas, fora a Fórmula 1, você estava na Nova, qual é a sequência no rádio daí? Na Nova, eu vou para pegar um finalzinho de CBN. Paralelo a isso, eu vou ter várias participações, principalmente em rádios de Campinas, por gostar muito de esporte. Seja a Rádio Central de Campinas, uma rádio que fiz bastante, viajava, fazia jogo no Rio de Janeiro, saía lá do ônibus da Caprioli com os repórteres das rádios de Campinas, íamos para o Rio, para São Januário, fazia jogo cobrindo Ponte Preta, cobrindo Guarani, fazendo os jogos do próprio Brinco de Ouro ou no Moisés Lucarelli em Campinas. Então eu tenho essa sequência não fixa, e muitas vezes não dá nem para chamar de freelancer, porque nem ganhava para isso. Me colocava à disposição e as pessoas deixavam que eu fosse, em algumas vezes participando, em outras vezes só acompanhando. Vocês vão para o Rio? Vão? Posso ir com vocês? Mas, Lucas, é cansativo, é isso, é aquele outro. Não, mas eu vou com vocês. E aí eu lembro uma das viagens. São Januário, um jogo de quarta-feira à noite, transmissão de TV, tipo Corinthians e Vasco da Gama, numa quarta-feira à noite. Saímos quarta-feira bem de manhãzinha, chega lá, o jogo acaba, um jogo de 9h30 da noite, o jogo acaba perto da meia-noite, a gente sai, para todo mundo no Hard Rock Café, lá, para comer alguma coisa. Foi a primeira vez que eu vi um banheiro que tinha as pedrinhas de gelo lá, frequentando um lugar assim. E aí, todo mundo com verba para comer, e eu sem verba. Eu levo meu lanche na minha bolsinha, e eles tinham, saía da rádio, dava o valinho lá de alimentação. E aí vai todo mundo correr. E aí, Lucas, não, já vou pedir o meu. Eu saía para fora e ficava no meu canto. Falei, não tenho dinheiro. Mas o que eu quero não é comer no Hard Rock. O que eu quero é a experiência de uma viagem como essa, de acompanhar jogos. Isso acontece, eu vou voltar na sequência de trabalho registrado, isso acontece, por exemplo, na Cacique. Lembro num jogo também,
De Libertadores do São Paulo no Morumbi, eu vou com a equipe da Cacique para fazer reportagem de campo. Mas eu também não tinha dinheiro. E aí a gente para num shopping para comer antes, as pessoas estão lá comendo. Onde você vai? Ah, vou dar uma olhada no que eu quero. Eu ia para um outro canto e tirava o meu lanche da bolsa e comia, porque eu não tinha dinheiro para isso. E não ganhava para isso. Então as pessoas estavam ali, parte da equipe estava lá pedindo um lanche aqui, um prato aqui, outra coisa ali. E eu ia para o meu canto, abria minha garrafinha de chá, que é o segredo, tá? Nunca leve refrigerante que ele esquenta. O chá fica bom sempre. Levava minha garrafinha de chá, tirava o lanche que eu tinha feito, ia para um canto da praça de alimentação, comia ali sozinho. Só que, Fernando, não comia com vergonha, não comia arrependido, não comia entristecido. Comia na boa, faz parte. Talvez a vergonha até um pouquinho. Senão abriria o lanche com eles. Então acho que é até errado eu falar que eu não tinha essa vergonha. Senão, vocês comem aí, eu quero comer meu lanche aqui. Não. Mas outra coisa, um sentimento de arrependimento. Ai, que droga. Não, eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para comer num shopping. Eu estou aqui para trabalhar e um dia ganhar dinheiro para comer no shopping na hora que eu quiser. É o que eu faço hoje. Então, é nesse formato. Só que aí vai uma sequência, vai finalzinho da CBN, Rádio Boa Nova, e quem está lá? Fernando Negrão Duarte. Mais uma vez a gente acaba se encontrando, eu fico ali um tempo, faço também campanha política, e lembro que na época da campanha política eu ia pedir demissão da rádio. E o Marcos de Lima Neto chega para mim e fala assim, Lucas, você consegue conciliar campanha política, ser diretor de rádio de uma campanha política e jornal? Fala, do tempo sim. Você consegue entregar? E lá o jornal era de manhã, 6 da manhã. Você consegue entregar o jornal? Sem problema. Jovem, ganhando dinheiro do rádio, ganhando dinheiro de campanha política, não esquenta a cabeça consigo. Vão assim os 3 meses de campanha fazendo, eu sigo na Boa Nova, e um dia daí eu peço para sair. Eu peço para sair da Rádio Boa Nova e vou viver uma outra jornada. Volto, aí vai ter o hiato, volto a trabalhar no escritório e volto a fazer assessoria. Eu conseguia conciliar. Assessoria de piloto da Stock Car, assessoria de goleiro, assessoria de tantas outras coisas, de jogadores, fazendo assessoria como? Escrevendo, postando nos sites deles ou mandando para sites de notícia. O próprio Futebol Interior é um desses sites, mandava esse material para o Futebol Interior e fazendo paralelo, ganhando com isso, mas sem estar fixo numa emissora. E aí eu volto para o escritório e falo assim, não é isso, já formado, não é isso que eu quero. Estava com meu irmão, tipo uma sociedade, deixo tudo, falo, meu irmão pode ficar, meu irmão tem escritório até hoje, e eu vou fazer outras coisas. Só que não necessariamente se consegue se encaixar novamente no rádio com uma facilidade. Não, fui fazer outras coisas, por exemplo, vender carro. Só que eu não era vendedor de carro de loja. Eu comprava carros em São Paulo para donos de loja de Sorocaba e da região revenderem aí sim esses carros. Então eu nunca fui um vendedor de carro. Eu fui um comprador de carro para donos de lojas de Sorocaba. E paralelo a ser comprador de carros para lojas de Sorocaba, fazer assessorias de imprensa e continuar fazendo coberturas de Stock Car, por exemplo, eu peguei um outro filão que me ajudou durante muito tempo. Como eu ia nos eventos e morar em São Paulo, perto de Interlagos, e aqui eu falo, quem mora em Sorocaba mora muito perto de Interlagos, eu passei a fazer o quê? Eu ia nas corridas e vendia esse material para tantas rádios. Chegou uma época que eu fazia 12, 13 rádios na mesma semana. Eu tinha um caderninho, ligar para Jundiaí, o nome é Benedito, o programa é tal, então eu dou bom dia, boa tarde, boa noite para o Benedito. Só que o boletim eu já tinha. O boletim e Fórmula 1 também. Segundas e sextas, que tinha GPs e Fórmula 1, segunda eu fazia o balanço, sexta eu chamava para o GP. Então eu passei a ganhar dinheiro. E aí comecei a ver assim, eu já estou aqui em Interlagos. Eu já faço a cobertura, seja de Stock Car, seja de Fórmula Truck, seja de Fórmula 1. Faço essas coberturas. O boletim é um só. Eu passei a vender rádios de Ubatuba, rádios do Paraná, rádios de Minas Gerais, rádios de Tocantins. Porque eu volto a falar, morar em Sorocaba, do lado de Interlagos, é muito perto. Para essas pessoas, o custo é muito alto mandar. Então era mais fácil pagar para o Lucas. E eu olhava minha conta, não é que nem hoje que você olha no celular, eu ia no banco, não é que estão pagando. Não é que eu conversei com a pessoa, está caindo na minha conta. Então, passou a fazer parte da minha vida financeira também, receber dessas 12, 13, 14, 15 rádios que eu fazia o automobilismo. E volto a falar, eu ia na contramão. Todo mundo fazia futebol, eu fui fazer automobilismo. Por isso eu consegui encontrar muitas brechas no mercado que outras pessoas não tinham, que poucas pessoas faziam automobilismo. E aí, dentro dessas coberturas de Fórmula 1, lá em São Paulo, quando o GP era aqui no Brasil, diz a lenda que um dia você fez xixi
junto com o Schumacher? Como é que é a história? Ele que fez comigo, eu estava primeiro. Aí, já credenciado e tudo mais, chega ali o chamado pit lane da Fórmula 1, à frente dos boxes, você pode ficar até um determinado momento. O que nós vemos hoje na Band, a Mariana Becker, como a Band transmite, ela fica ali até os 5 minutos finais mesmo. Nós não. Com um tempo antes já temos que sair. E esses repórteres que fazem a transmissão ao vivo podem ficar. Aí você sai e vai para a sala de imprensa. Porque uma outra coisa que eu falo, é bacana pra caramba ir num autódromo, mas é bacana assistir na televisão. Então você ia para a sala de imprensa com muitos televisores e assistia. Porque na corrida você vê um setor, um outro. Na largada, eu vou pro S do C, né? Largada. Mas passou isso, você vai assistir na TV. Só que aí os pilotos dão aquela primeira volta e param no grid. Numa dessas eu tô no box, o Schumacher para o carro e vem pro banheiro. Tô no box, no banheiro do box, vem pro banheiro e eu tô aqui, na maior paz do mundo. Quando para Schumacher do lado aqui, eu só olhei para cima assim. E também para utilizar o mesmo banheiro. Aí, Fernando, é importante um outro parênteses. Quando você está nesses lugares credenciados, todo mundo é igual. Não estou dizendo que eu sou igual ao Schumacher. Ele é o ídolo, ele é o piloto. Mas você frequenta isso. Então essas coisas passam a ser normais. Você encontrar com essas pessoas são coisas normais em tantas outras situações. Como, por exemplo, quando eu tiro foto com Pelé, quando eu tiro foto com pilotos, muitos, desde Jack Stewart a tantos outros, Emerson Fittipaldi. Você passa a encontrar com essas pessoas, e essas pessoas, tirando alguns, são muito solícitas, porque na cabeça delas é o quê? Se essa pessoa está aqui, ele está autorizado. Não me interessa saber se ele é jornalista, se ele é aquilo, se ele é aquele outro, se ele é um empresário. Ele está aqui dentro. Então, quando você solicitava uma foto, você fazia. Só que era muito mais difícil. Eu teria muito mais fotos se fosse nos dias de hoje. Parar um celular e fazer uma selfie. Não. Lá você tinha que dar a máquina para alguém, tirar a foto e torcer. Que essa pessoa saiba. Que essa pessoa tenha apertado o botão certo. E não dava para você saber, era filme. Então, só depois de revelar. Isso, exatamente. Estou eu lá, por exemplo, do lado do Pelé, tirando uma foto com o Pelé. Eu dei a câmera para alguém fez essa foto. Só que só no outro dia, quando eu voltava, mandava esse filme e falava, deixa eu olhar aqui se é do Pelé, saiu. Porque podia não ter saído, como a pessoa podia ter. Acho que apertei, não apertei. Porque você não escolhe quem tira. Vou pedir para um fotógrafo. Não, a primeira pessoa que estava perto, você pedia para tirar essa foto. Então tinha até essa emoção. Você ia saber só muito tempo depois, quando a foto era revelada, se realmente a foto que você conseguiu do lado dessas pessoas. E olha, não me lembro de não ter. Acho que todas que eu tentei tirar com esses grandes personagens, os grandes campeões da história da Fórmula 1, e tenho foto com muitos deles, todas essas saíram. Aí, Lucas, a gente se encontra novamente com outro projeto daí, que era o Jornal da Band. Mais do que um projeto, um desafio. E aqui vale um capítulo Band FM, onde eu estou há 14 anos e 8 meses. 2008, finalzinho de 2007, você me procura. Estou vendendo carro, ou estou comprando carro. Lucas, vamos junto nessa jornada? Vamos junto, Fernando. E para mim era incrível. Por quê? Olha como são, fala assim, tem gente que chama de destino, tem gente que chama de sorte, tem gente que chama de coincidência, eu chamo de Deus me abençoando. Meu pai fez por muitos anos hemodiálise na frente da Band FM, onde era a Band FM. Imperatriz Leopoldina, o Instituto de Hemodiálise de Sorocaba era ali. E não foram poucas ou centenas de vezes, meu pai durante alguns anos fez hemodiálise, mais de 10. Eu ia para lá, ou para levar meu pai, ou para buscar meu pai, eu ficava na muretinha olhando para a Band e falava assim, um dia eu vou trabalhar nessa rádio. Só que pode ter certeza, quando eu falava um dia eu vou trabalhar nessa rádio, isso vem acompanhado de uma oração. Deus me abençoa, abre a porta, um dia eu vou trabalhar nessa rádio. Só que olha como são as coisas. Uma rádio que também, por exemplo, num período ela foi Rádio 10, tinha jornalismo, tinha todo. Uma rádio que eu nunca entrei. E eu não sei explicar por isso hoje. Por que hoje? Às vezes eu chegava lá para buscar meu pai, ou para levar meu pai, e falava assim, deixa eu ir lá na rádio conhecer. Eu nunca pedi. Eu vi as pessoas entrando, as pessoas saindo. Algumas eu fui saber só depois, quando eu fui trabalhar, quem elas eram. Não tinha redes sociais como tem hoje, que você liga, essa moça é a locutora tal, esse moço é o locutor tal. Não. Então, durante alguns anos, e não são poucos, eu falo assim, um dia eu vou trabalhar na Band. E nunca entrei na Band. Não sei se tinha aquilo dentro de mim, assim, eu vou entrar na Band como funcionário. Não quero entrar na Band como convidado. Não tinha isso. Mas hoje eu falo, só posso ser isso. Como pode tantos anos olhar para um lugar e falar que eu quero trabalhar nesse lugar e nunca entrar para conhecer esse lugar? Aí, finalzinho de 97, a gente conversa, você fala, vamos na Band? Vamos. Entro. Aí eu entro pela primeira vez na Band, junto com você, para conversar com o Teodoro Mendes Júnior. Você apresenta o projeto do jornalismo para o Teodoro Mendes Júnior, algo
impensável, estamos falando de uma rádio artística, que quer colocar no meio do contexto de 24 horas de artístico um jornal das 18 às 19 horas. A gente conversa com o Teodoro Mendes, sai sem uma resposta. Você fala, Lucas, se der certo, se ele aceitar a proposta, ele vai me ligar e eu te ligo. Não sei mensurar, Fernando, quanto tempo dessa reunião para conversa, mas eu sei que eu estou morando no bairro do Dominguinhos, em Votorantim. Meu telefone toca, eu atendo e você fala assim, Pedroso, pode gastar por conta que nós vamos para a Band FM. É difícil mensurar a alegria de ter ouvido isso por telefone. Porque assim, não é só ir para a Band. Você fala assim, cara, o lugar que durante tantos anos eu falei, eu vou trabalhar um dia nesse lugar, isso se concretiza. Então, é realização de sonho mesmo. A Band FM é realização de sonho no sentido assim, eu pedi, eu quis, eu orei para trabalhar nesse lugar e o Fernando está me ligando para falar que eu vou trabalhar nesse lugar. Aí começa a nossa jornada lá, Jornal da Band às 18 horas, em que o Ibope anterior mostra que é o primeiro lugar no jornalismo, o Ibope da semana passada, não sei quando isso vai no ar, mas o Ibope de julho de 2022, mostra que é o jornalismo, no jornalismo de Sorocaba é o primeiro lugar, e começa essa jornada com tantas histórias. Fernando Negrão, diretor de jornalismo, apresentador. Lucas, produtor e repórter. Durante alguns anos foi assim. Fernando, diretor de jornalismo e apresentador. Lucas, repórter e produtor da Band FM. Agora, Lucas, você, mesmo estando aí, eu saio da rádio e deixo para você essa responsabilidade de assumir o jornal, porque eu tinha certeza que estava em boas mãos. Aí você também, não contente em estar fazendo jornal, continua com essas vontades e impetualidade, vamos chamar assim, que é fazer grandes coberturas. Ou seja, você vai daqui para o Rio de Janeiro de moto para cobrir Olimpíadas. Exatamente. Fernando, acho que assim, a gente tem algumas missões e alguns sonhos, e eu diria... Pode parecer para alguns que o que eu vou falar agora é alguém que já não está mais feliz. Não. Tenho ainda grandes pretensões. Qual é a minha grande pretensão? Cobrir todos os dias, dar todos os dias a informação mais importante do dia, contar histórias que mudam a vida das pessoas. Isso eu quero continuar fazendo. Só que, paralelo a isso, eu falo assim, eu quero grandes coberturas. E para o jornalista, eu posso dizer que eu fiz todas elas. Só não fui para uma guerra... Ainda dá tempo. Gostaria muito, mesmo, gostaria muito. Trocaria muitas coisas para poder cobrir uma guerra. E até falar assim, você vai lá e vai morrer. Isso eu não estou falando da boca para fora. Iria mesmo. Iria e morreria feliz, porque no jornalismo eu falo assim, o que são as grandes coberturas? Uma eleição? Já cobri de todas. Uma entrevista presidencial? Já fiz. Fórmula 1? Já fiz, com credenciais. Fórmula Indy? Fiz todas as do Brasil. Olimpíadas? Cobri. Copa do Mundo? Cobri. Então, claro que sempre cobrir mais uma é melhor. Eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 10. Mas eu já posso passei pelo jornalismo cobrindo todos os grandes eventos que existem. Ainda falta uma guerra, ainda dá tempo de ir. Mas eu vou fazer Olimpíadas no Rio de Janeiro. Teodoro Mendes. Aqui falaram que pelo seu tamanho, a produção está falando que você seria alvo fácil numa guerra, você tomar cuidado. Mas não tem problema. Não tem problema ser alvo fácil na guerra. Mas eu digo o seguinte assim... Fui cobrir Olimpíadas no Rio de Janeiro. Com esse tamanho também de motinho, você pode imaginar, né? É uma 250, o que eu já fiz... E o que ela já viajou esse Brasil. Eu tento credenciamento e consigo. Porque eu sou fã. Eu iria para o Rio de Janeiro só para buscar uma credencial, não tenha dúvida, só para ter essa credencial. O que as pessoas fazem com medalha de maratona e é algo fantástico mesmo, deve ser algo fantástico terminar uma maratona, eu faço com credenciais. Eu chego para Teodoro Mendes Júnior, proprietário da Band, e falo assim, Theo, consegui uma credencial, eu vou no Rio de Janeiro para buscar minha credencial da Olimpíadas. Ele fala assim, Lucas, Ricardo Boechat está lá, já vai trabalhar, nós podemos usar esse material do Grupo Bandeirantes. O Grupo Bandeirantes está com repórteres lá no Rio de Janeiro. Você vai, Theo, eu vou para lá, eu preciso dessa credencial, nem que eu vá para buscar e volte. Daí começamos a contar preços. Lucas, não dá. Olha o preço de uma viagem aérea na semana de abertura dos Jogos Olímpicos. Falo, Theo, mas eu vou. Lucas, não tem mais vaga em hotel. E o que tem, olha isso. E o que eu conto a partir de agora, já falei para alunos e ouvintes que forem assistir isso vão saber. Eu não falo isso no ar. Sabe por que eu não falo no ar? Porque nós somos vendedores de histórias.
Nós somos vendedores de sonhos, nós somos vendedores de realidades. O que importa para o ouvinte é a cobertura. O ouvinte acha que o Lucas foi para a Copa do Mundo, para Olimpíadas, avião, primeira classe, ficou em hotel 5 estrelas. Agora vai a realidade. Mas isso não muda o produto final, que é a reportagem. Aí o Theo fala assim para mim, Lucas, não tem avião e não tem hotel. Meu, mas eu não preciso de hotel e de avião, eu tenho uma moto e eu vou. Lucas, então vá. Abertura da Olimpíadas, numa sexta-feira, à noite no Maracanã. Eu saio quinta de manhã, sem nada. Apenas com um e-mail dizendo, sua credencial está liberada. E aí eu pergunto, o que mais eu preciso? Não preciso de hotel, não preciso de avião. O que eu quero é credencial para poder cobrir. Aí eu saio daqui de manhã, de moto, vou para o Rio. Chego no Rio perto de 5 da tarde, 4h30, 5 da tarde. Já falo, daqui a pouco vai escurecer, o que eu faço? Vou para o lugar mais incrível que tem hotéis no mundo para a vida de um jornalista. Vou para perto da rodoviária. Onde mais tem hotel é perto da rodoviária, sempre vai ter uma vaga. Encontro lá, o que eu vou usar aqui é respeitoso, vou colocar entre aspas, mas é necessário usar essa expressão para que as pessoas entendam o local que eu fiquei. Encontro lá um purgueirinho. Eu precisava de 2 coisas num purgueirinho. Um banheiro, uma cama e um lugar para guardar minha moto. Só que nisso, Fernando, eu começo a circular, entro em muitas obras, muitas vias fechadas no Rio de Janeiro, eu entro num lugar, numa quebrada, por volta de 5h30, 6 da tarde, um monte de estrada de terra, um monte de tubo, pessoal usando crack, eu falo assim, caramba, onde que eu me meti? Mas agora eu aprendi uma outra regra. Eu não posso, ainda que a placa, eu tinha vontade de tampar a placa para as pessoas não saberem que eu sou de fora, mas não podia fazer isso. Eu falo assim, uma regra que eu aprendi em qualquer lugar de segurança, não mostre medo. Se eu paro a moto, ponho o pé no chão e tento voltar, o Lucas é um turista perdido no meio do nada. Eu vou seguindo, falo, isso aqui vai ter que dar em algum lugar, tem tubo aqui. Isso aqui não pode dar em lugar nenhum, ou vai dar num rio, ou vai dar numa via. Eu passo, ainda dei uma buzinadinha pro pessoal, saio numa outra via e falo assim, meu, agora estou mais em paz. Vão voltar. Achei o purgueirinho. Fernando do céu. Purgueirinho com todos os sons que você possa imaginar durante o período da noite, entendeu? Um purgueirinho de rotatividade. Eu estou ali, não sou nojento para muitas coisas, mas sou meio nojento para banheiro, sabe? Para pisar no chão. Eu tomei banho de tênis, para você ter uma ideia. Como isso? Eu de tênis, baixei ali, vou lavando. Eu não quero pisar nesse chão. Pessoal, para algumas coisas não sou nojento, para outras eu sou um pouco. Durmo ali, que o que eu precisava. O banheiro estava ali, estacionamento para a moto e a cama. Eu durmo ali e vou sair sexta-feira. Mochila nas costas, tinha levado troca de roupa, eu sabia que ia ficar. Por quê? Eu fui na quinta, para chegar quinta, fim de tarde, para dormir lá, para sexta de manhã retirar minha credencial. Sexta é o dia. Aí começo a viver o paraíso. Por isso que eu falo, quem se preocupa com moto, com purgueirinho, com banheiro, que eu estava meio assim, estranho com ele, se eu tenho uma credencial de Olimpíadas no peito, não é só credencial. A pessoa te dá uma credencial, te dá um passe livre do metrô, te dá um passe livre do mês para alguns restaurantes, você tinha acesso, era só apresentar e comer, tipo, um vale alimentação junto com a credencial. Fala, meu, eu tenho tudo que preciso. Pego o metrô, vou para Copacabana, Arena do Vôlei, BBC de Londres, montou um escritório lindíssimo em Copacabana, vou fazendo foto de tudo isso, vou entregar uma pessoa aqui hoje, que trabalhou com a gente, Tati Pelegre, foi jornalista, Tatiana Pelegre, mãe hoje, mandou um abraço para a família, para os filhos, para tudo, para o marido. Tati Pelegre, eu faço, aí já é época de postar. Posto no Facebook e ela escreve assim, vida boa, hein? Eu mandei para ela na época, assim, tipo do WhatsApp. Os tombos ninguém vê, né? E você sabe que tem tombo porque você é jornalista. Mas é isso. Eu não estou lá para falar. A minha postagem não tem que ser onde eu dormi. Minha postagem tem que ser a Arena de Vôlei em Copacabana. É para isso que eu fui. É para isso que o ouvinte liga a Band FM, é para isso que o ouvinte vai nas redes sociais da Band FM, para ver essa notícia. Eu não sou a notícia. Eu não sou a notícia, eu não posso virar a notícia. A notícia é Copacabana. E vou lá, faço essa cobertura, as fotos, visito todas as arenas, vou na Marquês de Sapucaí, tiro a sexta-feira para isso. Por quê? A abertura da Olimpíadas é só na noite da sexta no Maracanã. Paro no estacionamento a moto, deixo essa moto no estacionamento, tinha que ser 24 horas, não sei que hora eu vou pegar, e vou para o Maracanã. Muitos quilômetros de onde eu deixei a moto, mas que pressa eu tenho? Vou chegar no Maracanã, vou ficar em frente ao portão, vou andando no Maracanã, acompanho a abertura dos Jogos Olímpicos, o desfile da Gisele Bündchen, toda aquela coisa, mais um sonho realizado. Falo, estou cobrindo uma Olimpíadas. Entro ao vivo, que isso é importante, entro ao vivo desde manhã na Casa do Caju, na sexta-feira, entro ao vivo nos Band Notícia, entro ao vivo no Jornal da Band, estou no Rio,
O jornal ia acabar às 19, todos os detalhes no Face. Faço a cobertura da abertura dos Jogos Olímpicos no Facebook. Depois de meia-noite, ainda faltando mais de 1 hora para chegar até onde estava a moto, eu ligo para minha esposa e falo assim, vou voltar. Ela fala, Lucas, quase 1 da manhã. Você vai pegar a estrada de moto? Eu falo assim, vou voltar. Ela falou, não, fica num hotel, acha um hotel, fica o sábado, sai no meio do sábado, aproveita. Ainda fez, que esposa que faz isso, né? Ainda aproveita o sábado aí no Rio de Janeiro. Eu falei, não, vou voltar. E aí volto, viajo a madrugada toda de moto, chego em casa, minha esposa está dormindo ainda, chego no sábado, ela está dormindo ainda, e falo que cheguei, que bom que você voltou, e falo, é uma cobertura. Credencial eu tenho até hoje, está guardada. Abertura dos Jogos Olímpicos eu participei. Passei pelas arenas da Olimpíadas no Rio de Janeiro. E esse bastidor, faria de novo? Não tenha dúvida. E faria com a mesma moto. Faria de novo com a mesma moto, tudo isso. Sem hotel 5 estrelas, sem avião, mas com uma satisfação que acho que é até maior de ter feito a cobertura dos Jogos Olímpicos. Lucas, estamos chegando no final do programa. Eu gostaria, nas suas considerações finais, que você comentasse essa paixão pelo rádio, essa vida do rádio, diário você está no rádio, de todas as coberturas que você fez, e o futuro do rádio. Primeiro, nessa comemoração dos 100 anos de rádio, você já está fazendo parte dessa história. Com 24 anos dele. E, consequentemente, e o futuro do rádio? E o futuro do Jornal da Band? Eu acho que vamos começar pelo futuro do Jornal da Band e vai se confundir com o futuro do rádio. Uma coisa que eu falo, o Ed Passos recentemente está no jornalismo da Band, ele estava na TV Votorantim, veio para a Band, a Adriana Fratini, que é a nossa motorrepórter, uma lesão no pé, vai ficar um tempo afastada, mas ele já ouviu de mim, como todos os outros ouviram. Nós fazemos rádio. O Jornal da Band tem TV? E aqui, Fernando, acho que vale muito ressaltar, lá em 2008, na primeira edição nossa, no Jornal da Band FM, na Imperatriz Leopoldina, já tinha TV. Não eram as microcâmeras que tem hoje, mas eram essas câmeras de ombro, fixadas em suportes da parede, transmitindo no site da Band. Ou seja, em 2008, o primeiro jornal que você dirige, produz e apresenta, na Band FM ele já tem imagem. Muito evoluiu, as plataformas mudaram, agora eu vou para app, não mais site, agora eu vou para o YouTube, eu vou para redes sociais, mas o Jornal da Band já nasce em 2008, em 8 de janeiro de 2008, com vídeo. Só que ele é rádio. Então, o que eu falo para as pessoas nós fazemos rádio. Porque o dia que o Jornal da Band, na Band FM, parar de fazer rádio, ele não vai ter competência para ser TV, ele perde a competência que tem de ser rádio, e aí ele cria um Frankenstein que eu não sei o que é. Ele não é nem rádio e nem TV. Então, o que a rede social está trazendo hoje e o rádio? Por que o rádio se adapta tão bem às redes sociais e à tecnologia? Vamos falar de instantaneidade, o rádio sempre teve. Porque hoje é mais rápido, é isso? Você entra em qualquer lugar com o celular? Sim, mas eu também já entrava em qualquer lugar com o orelhão, sem precisar montar o equipamento. Eu já entrava em qualquer lugar com aqueles primeiros celulares que tinham. Essa instantaneidade que se prega tanto com redes sociais, o rádio sempre teve. As redes sociais, o futuro, trouxe mobilidade. O rádio sempre teve. A mobilidade hoje é maior. Eu pego meu celular e ouço a Band FM em Nova York. Mas a mobilidade de eu sair de casa com o radinho a pilha e ouvir as rádios em Sorocaba e na região onde eu quisesse, isso o rádio já teve. Por isso o rádio está se adaptando tão bem às novas tecnologias, porque ele sempre teve tudo isso. E eu separo nessas 3 coisas. A velocidade do rádio, a instantaneidade do rádio, a versatilidade desse rádio de você levar o radinho a pilha, e outra coisa, a interatividade. Porque agora você vai tocar na tela da TV e vai conversar com o apresentador. O rádio já fazia isso. O rádio fazia isso com carta, o rádio faz isso com e-mails, e aí as pessoas vêm e falam assim, o e-mail vai vir, o rádio vai vir com e-mail, e quando o rádio vir com e-mail vai separar as pessoas. Não, as pessoas têm e-mail. As pessoas passaram a ter e-mails. O rádio passa a ter outra participação por telefone. A carta, o telefone, o e-mail. Chega o WhatsApp, é mais um aliado do rádio. Você sabe, nós tínhamos e temos até hoje o ouvinte repórter na Band FM, o slogan que você criou da Band FM, presente no lugar onde o fato é notícia, presente com o nosso repórter, mas presente com a solidariedade e boa vontade também dos nossos ouvintes. Então, o rádio tem tudo isso. Então, o que eu vejo do rádio? Futuro do rádio daqui 100 ou 500 anos não vai ser do jeito que é hoje. Um dia vai ter que sair essa coisa da frequência modulada e nós vamos viajar o país, seja de forma digital, com 5G ou com 10G, ouvindo a Band FM onde eu quiser, no meu carro, não importa onde eu estiver.
vai ser isso. Logo, logo, os nossos carros vão deixar de ter muitas vezes uma frequência e vão passar a ter um dial infinito em que eu escolho a rádio do mundo inteiro, ou seja, o aplicativo vai estar inserido ali sem ser hoje. Cortou, caiu, perdi a conexão. Não, uma hora essa conexão vai existir. Só que o que o rádio não pode perder? Não pode deixar de ser rádio. O dia que ele quiser ser alguma coisa que não é rádio, ele vai morrer. Porque ele está na frente com a instantaneidade, ele está na frente com a velocidade, ele está na frente com a mobilidade, ele está na frente porque ele é rádio. Por isso ele é apaixonante. Muita coisa veio, muita coisa aconteceu. E o rádio estava lá. E só melhorou. O rádio estava lá porque eu procuro o mais próximo e já entro ao vivo, sem precisar montar uma parafernália. Hoje ficou muito mais fácil. Eu entro de qualquer lugar com o meu celular na velocidade. Por isso eu vou repetir do Jornal da Band. Nós somos rádio. Nós fazemos o Jornal da Band para o ouvinte. Eu não faço o Jornal da Band para telespectador, eu não sou TV. Eu faço o Jornal da Band para ouvinte. Lucas, se você esperar mais 5 minutinhos, eu mando um vídeo. Você está louco? Entra ao vivo por telefone com um áudio. Eu não vou esperar 5 minutos para você entrar com um vídeo. Porque até carregar esse vídeo já ficou velho. Então, o rádio é rádio, não pode perder as características de rádio. O dia que ele quiser ser qualquer outra coisa, ele não vai ter a competência para ser essa outra coisa e perdeu a competência de ser rádio.